Saudações, companheiros. A China acaba de expurgar o general mais poderoso de suas forças armadas. Um homem com acesso direto ao arsenal nuclear do país, acusado de vazar segredos aos Estados Unidos. E quando isso acontece em Pequim, ninguém cai sozinho. Zhang Youxia era o vice-presidente da Comissão Militar Central e o aliado militar mais próximo de Xi Jinping. Mais do que isso, os dois cresceram juntos. Seus pais lutaram lado a lado na Guerra Civil que fundou a China comunista. Zhang pertencia ao Círculo dos Intocáveis, os Filhos da Revolução. Junto dele, Liu Zhenli, chefe do Estado-Maior Conjunto, enfrenta acusações devastadoras. O que parecia controle absoluto revelou-se o maior escândalo de segurança nacional da história chinesa moderna. Na China de Xi Jinping, lealdade não é um valor, é um recurso descartável. A sequência dos eventos começou silenciosamente. Em 20 de janeiro, o governo chinês anunciou a investigação de Gu Jun, ex-diretor-geral da China National Nuclear Corporation, a estatal que supervisiona todos os programas nucleares do país. A acusação oficial: graves violações à disciplina partidária. Poucas pessoas perceberam que essa investigação era a ponta de um iceberg prestes a emergir. O que parecia uma operação de rotina revelaria a maior brecha de segurança nuclear da história chinesa. 4 dias depois, em 24 de janeiro, o Ministério da Defesa divulgou um comunicado curto e devastador. Zhang Youxia e Liu Zhenli estavam sob investigação por sérias violações legais e disciplinares. O comunicado não ofereceu detalhes, mas a ausência de informações falava por si. Na manhã daquele sábado, uma reunião de segurança de alto nível revelou o explosivo. E aqui está o ponto mais sensível de toda essa história. Zhang Youxia não é acusado de corrupção comum. Ele é acusado de algo muito pior. Zhang teria vazado dados técnicos fundamentais sobre o arsenal nuclear chinês aos Estados Unidos. Não estamos falando de documentos administrativos. Estamos falando de dados que definem alcance, capacidade de resposta e sobrevivência nuclear. A informação teria sido passada através de canais ainda não esclarecidos, mas a investigação de Gu Jun forneceu as evidências que ligaram o general ao vazamento. Autoridades chinesas não revelaram a extensão dos dados comprometidos, mas a gravidade indica que informações críticas sobre capacidades nucleares podem ter chegado à inteligência americana. Mas isso não é o mais grave. O vazamento pode incluir localização de silos de mísseis balísticos intercontinentais, protocolos de comando e controle e até códigos de comunicação criptografada. Para um país que mantém sua capacidade nuclear sob absoluto sigilo, isso representa uma catástrofe estratégica sem precedentes. Além do vazamento nuclear, Zhang enfrenta acusações de corrupção em larga escala. Ele teria aceito enormes quantias em subornos para influenciar promoções militares. Entre os promovidos está Li Shangfu, ex-ministro da Defesa que desapareceu em 2023 e foi expulso do partido por corrupção. Zhang também é acusado de formar cliques políticas, redes de influência que ameaçam o controle de Xi sobre as Forças Armadas. E isso acontece justamente quando Pequim se prepara para o maior teste militar da sua história. Só que aqui, a história toma outro rumo. A escala da operação é sem precedentes. Xi Jinping montou uma força-tarefa especial para investigar o período em que Zhang comandou a região militar de Shenyang, entre 2007 e 2012. A equipe escolheu hotéis locais em vez de instalações militares, temendo interferências. Dispositivos móveis de oficiais foram apreendidos. Milhares de oficiais ligados aos 2 generais estão sob escrutínio. O exército chinês não estava lidando com um caso isolado. Estava lidando com contaminação interna. Nesse momento, Pequim entendeu que não sabia mais quem era leal. A investigação revelou algo ainda mais perturbador. Zhang teria operado uma rede de influência que se estendia desde o comando do Teatro Oriental, responsável por operações contra Taiwan, até a Força de Foguetes, que controla o arsenal nuclear e de mísseis balísticos. Essa rede garantia que oficiais leais a ele ocupassem posições estratégicas, criando uma estrutura paralela de poder dentro do Exército de Libertação Popular. No domingo, 25 de janeiro, o Jornal Oficial do Exército Chinês publicou um editorial devastador. Segundo o texto, Zhang e Liu fomentaram problemas que minaram a liderança do partido sobre as Forças Armadas.
O editorial acusou Zhang de minar a autoridade de Xi Jinping. E é aqui que Pequim começa a perder o controle. A relação entre Xi e Zhang não era apenas profissional, era pessoal. Remonta à Guerra Civil Chinesa. Os pais de ambos lutaram lado a lado nas campanhas revolucionárias que levaram os comunistas ao poder em 1949. Zhang pertence ao grupo conhecido como Filhos da Revolução, descendentes diretos dos fundadores do regime. Xi, inclusive, convenceu Zhang a adiar sua aposentadoria em 2022 para servir mais um mandato na Comissão Militar Central. Confiança total. Lealdade presumida. Até agora. Zhang não era visto em público desde 20 de novembro, quando se reuniu com o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, em Moscou. Ele também atuava como co-presidente da Comissão Intergovernamental Russo-Chinesa para a Cooperação Militar Técnica e fez múltiplas visitas a Moscou para se encontrar com autoridades de alto escalão. Sua última aparição foi justamente nessa viagem à Rússia, 2 meses antes do anúncio da investigação. O silêncio que se seguiu levantou questões sobre o real momento em que a operação contra ele começou. Nos círculos de inteligência, especula-se que o cerco a Zhang já estava em andamento durante sua visita a Moscou. A decisão de deixá-lo viajar pode ter sido deliberada, uma forma de monitorar contatos externos e identificar possíveis canais de vazamento antes de fechar o cerco definitivamente. Este não é um caso isolado. Desde 2023, mais de 50 oficiais militares de alta patente foram investigados ou removidos. Em outubro de 2025, He Weidong, vice-presidente da Comissão Militar Central, foi expulso do partido junto com outros 8 oficiais. A campanha anticorrupção de Xi Jinping não se limita aos militares. E aqui o problema é ainda maior. Casos recentes demonstram a severidade do regime. Em setembro de 2025, Tang Renjian, ex-ministro da Agricultura, foi condenado à pena de morte suspensa por aceitar subornos equivalentes a 38 milhões de dólares ao longo de 17 anos. Em dezembro de 2024, Li Jianping foi executado após condenação no maior caso de corrupção da história chinesa, acusado de embolsar 412 milhões de dólares. Esses casos ilustram a política de tigres e moscas de Xi. A campanha atinge tanto líderes quanto funcionários de base. A mensagem é inequívoca. Na China, corrupção pode custar a vida. A pena de morte para corruptos não é retórica. É prática judicial consolidada. Quando se trata de espionagem, o peso é ainda maior. Em 2015, o ex-general Gu Gungshan foi condenado à morte por corrupção. E Zhang, se as acusações forem confirmadas, enfrenta exatamente esse destino. A pena de morte por espionagem não é uma ameaça vazia. É uma certeza histórica. E Zhang sabe disso. No campo militar, a situação atingiu um ponto crítico. Dos 6 membros da Comissão Militar Central, que compunham o mandato iniciado em 2022, apenas um permanece no cargo. Zhang Shengmin, nomeado em outubro de 2025 como responsável pela disciplina anticorrupção. Especialistas classificam isso como a maior purga militar na China, desde a era Mao Tse-tung. Analistas divergem sobre as consequências estratégicas. Alguns argumentam que Xi está depurando as forças armadas para garantir lealdade absoluta antes de qualquer operação contra Taiwan, prevista para 2027. Outros alertam que a remoção de tantos oficiais experientes criou um vácuo de liderança que enfraquece a capacidade operacional chinesa. Especialistas em forças armadas chinesas alertam que, sem Zhang Youxia na comissão, o risco de erro de cálculo aumenta. Zhang era um dos poucos generais chineses com experiência real em combate, tendo participado do conflito sino-vietnamita de 1979. Sua ausência significa que Xi está cercado por oficiais que nunca enfrentaram fogo real. Do ponto de vista econômico, o escândalo pode afetar investimentos estrangeiros e aumentar a percepção de instabilidade. No campo político, a operação consolida o controle absoluto de Xi sobre as forças armadas. Militarmente, a liderança esvaziada pode adiar planos contra Taiwan, já que a capacidade de planejamento está comprometida. Por décadas, a China projetou a imagem de um país com planos de longo prazo para rivalizar com os Estados Unidos como superpotência. Esse expurgo abala essa narrativa.
Parceiros regionais da China na Ásia Central, que veem o sistema político chinês como um farol de estabilidade, agora observam com atenção. O episódio levanta questões profundas sobre o nível de descontentamento dentro das fileiras da elite chinesa. Zhang foi o segundo vice-presidente da Comissão Militar Central a cair em desgraça desde a Revolução Cultural de 1966 a 1976. O primeiro foi He Weidong, expulso em outubro. O fato de 2 vice-presidentes consecutivos caírem em menos de 4 meses mostra que ninguém está seguro. Enquanto isso, Xi Jinping reforça publicamente que a corrupção é a maior ameaça ao Partido Comunista Chinês. Em janeiro deste ano, ele reiterou que a campanha anticorrupção continuará em ascensão sem pausa. A investigação de Zhang Yuxia prova o alcance dessa operação. Nem mesmo décadas de amizade garantem proteção. A purga está longe de terminar. Regimes não colapsam quando perdem inimigos. Colapsam quando passam a temer os próprios generais. A China está consolidando poder ou destruindo sua própria estrutura militar? A resposta pode estar mais próxima do que Pequim gostaria de admitir. O custo dessa purga ainda não foi totalmente calculado. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.